Você sabe como melhorar a convivência do idoso com a sua família? Eu sou Thaís Rezende, psicóloga e mestre em gerontologia. E no vídeo de hoje eu trarei 5 orientações do que você pode fazer para melhorar a convivência do idoso com os seus familiares. Oi! Esse vídeo faz parte de uma série de outros vídeos sobre o idoso e a família. Se você se interessa por esse tema, você pode conferir entrando aqui nesse link. Agora eu vou falar então sobre o que a gente pode fazer de fato para melhorar, a relação do idoso com a sua família. Que coisas a família em especial pode fazer para melhorar essa relação com o seu familiar idoso. A primeira sugestão que eu gostaria de trazer, que na verdade a gente não tem que fazer apenas com os idosos, mas com todos os membros da família, é a gente ter empatia pela outra pessoa. Mas o que é essa tal dessa empatia? Bom, a empatia é um fenômeno multidimensional que envolve tanto questões cognitivas quanto afetivas e que diz respeito a gente compreender e reconhecer desejos, pensamentos e sentimentos da outra pessoa. Então a gente tem que fazer esse esforço, muitas vezes até consciente, de tentar entender como o outro está enxergando aquela situação, como o outro se sente diante daquela situação. E a gente precisa aprender a fazer isso também com o nosso familiar idoso. Porque muitas situações que talvez pra gente não é importante, pro idoso podem ser muito importantes. Isso tanto pela sua história de vida, pela sua forma de ser, de entender e de enxergar o mundo. Até mesmo uma questão, às vezes, de adoecimento, que a gente muitas vezes acha que o idoso está exagerando, na dor ou nas queixas. Que a gente faça o esforço de ter empatia e compreender como ele está se sentindo frente àquilo, qual o impacto daquele adoecimento em sua vida, não apenas no seu corpo físico, mas as perdas que esse idoso já sofreu, as mudanças que ele teve que enfrentar, muitas vezes contra a vontade, também, às vezes o fato do idoso estar aposentado, a gente muitas vezes tem uma visão romantizada da aposentadoria, achando que é tudo mil maravilhas. E tem idosos que até mesmo deprimem, pelo fato de não ter mais um papel social ativo, não se sentirem mais pertencentes à sociedade, à comunidade. Então, ter empatia é a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você poder melhorar a sua relação com o idoso. Um segundo ponto é a gente aprender a preservar a autonomia e a independência da pessoa idosa. E aqui a gente precisa entender que autonomia se refere a essa capacidade, e o desejo da pessoa de gerenciar a sua própria vida, de fazer valer as suas vontades, enquanto a independência estaria mais relacionada à capacidade da pessoa de fazer uma coisa sem precisar de ajuda, de forma independente. E muitas vezes os idosos terão, por vários motivos, alguns tipos de comprometimento, tanto na autonomia quanto na independência. E às vezes quando isso acontece, a família já vai de antemão, cuidando de tudo para o idoso, escolhendo tudo, decidindo tudo e fazendo de tudo pelo idoso. Mas é importante que a gente sempre tente ao máximo preservar a autonomia e a independência dessa pessoa, mesmo quando a pessoa está adoecendo, Claro que em um nível que isso seja seguro para ela. Então, por exemplo, tente sempre compreender qual é a vontade do idoso quando você tiver que tomar uma decisão por ele. E se esse idoso ainda é capaz de tomar as decisões sozinho, que você compreenda que a forma dele pensar muitas vezes não vai ser igual à sua. E se aquilo não está colocando ele em risco, também não é seu papel interferir na sua vida. Não é porque ele é idoso que agora você precisa mandar na vida dele, ou cuidar, ou escolher as coisas por ele. Se ele ainda é autônomo e faz isso com segurança, a gente precisa também aprender a respeitar as decisões do idoso, mesmo que elas sejam às vezes diferentes daquelas que nós consideramos as melhores. E com relação à independência, é a mesma coisa. A gente precisa tentar ajudar essa pessoa a ser o mais independente possível, a fazer o máximo de coisas sozinha que ela puder, Inclusive se essa pessoa já tem um tipo de doença. A gente pode ter a ajuda de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional, que podem nos instruir sobre como a gente pode estar preservando e estimulando essa independência de uma forma segura. Isso que eu disse já tem relação já com o terceiro ponto, que é justamente
a gente preservar o papel social do idoso. Isso, de acordo com algumas autores, está até mesmo relacionado com uma velhice bem-sucedida, com a pessoa ainda, apesar de ser idosa, ter uma participação ativa na comunidade, né? Sentir-se importante na família. Então, uma coisa que você pode fazer aí pelo seu familiar é sempre considerar as suas opiniões, inclusive pedir os seus conselhos, e não apenas de uma forma romântica, mas de fato escutar o que essa pessoa tem a dizer em todos os seus anos de experiência e propiciar que ela tenha espaços de convivência. Agora, no momento da pandemia, a gente pode fazer isso por meio também das redes sociais, das videochamadas, até mesmo de projetos que estão acontecendo aí na modalidade online. Mas o fato é que quanto mais a gente puder dar voz e acolher o que esse idoso tem para dizer, os seus pensamentos, mais valorizado ele vai se sentir dentro do ambiente familiar. E acredite, mesmo que às vezes a gente não faça aquilo que o idoso está falando, só o fato de a gente escutar e levar em consideração pode prevenir muitos conflitos familiares. Um quarto ponto seria a gente estimular a intergeracionalidade, que de forma bem resumida seria então a gente promover essas trocas entre pessoas de diferentes gerações. Por exemplo, do idoso com o seu neto, né, das pessoas mais velhas com as crianças, com os adolescentes. E isso traz benefícios tanto para os idosos, que vão aí se sentir valorizados, né, que ainda vão ter essa importância social, que vão aprender com os mais jovens, mas também com os mais jovens, que poderiam até mesmo se tornar pessoas mais sensíveis aos idosos conforme vão crescendo. Inclusive, tem um projeto em Seattle, nos Estados Unidos, que fez justamente isso. Havia um lar de idosos, né, uma residência geriátrica, que a coordenadora transformou aquela residência também em uma creche para crianças de 6 meses a 5 anos. Então as crianças passavam algumas horas do dia ali com os idosos, e esse projeto fez tanto sucesso, tanto com os idosos quanto com as crianças, que a fila de espera dos pais, né, que querem matricular as crianças nessa escola aí, né, que funciona como escola para os pequenos, é de mais de 2 anos. Então esse é um exemplo de intergeracionalidade que deu super certo e você pode também estimular isso aí na sua casa. E um quinto ponto é o familiar contar com a ajuda também de profissionais que sejam especializados em envelhecimento, que vão dar orientações de como lidar, de como cuidar com o idoso, mas também de como cuidar de si mesmos. Um profissional que pode ajudar muito nesse sentido é o gerontólogo, também o psicólogo, o fisioterapeuta, o educador físico, o terapeuta ocupacional, o médico geriatra. Então o familiar não tenha vergonha, não tenha receio de procurar ajuda profissional, em especial se você está tendo um conflito aí familiar, se não está conseguindo dialogar com o idoso, porque esse profissional pode agir como um mediador que vai compreender ambas as partes de uma forma imparcial, né, e buscando sempre resolver esse conflito de uma forma mais tranquila possível e que ambas as partes compreendam-se mutuamente e também se sintam beneficiadas, se sintam respeitadas. Então essas são algumas sugestões, dentre tantas outras que poderia trazer para os familiares melhorarem as convivências com o idoso, e eu espero muito que elas tenham sido úteis, que elas tenham ajudado vocês a refletir sobre esse tema. E se você ainda não se inscreveu no canal, para de perder tempo, clica aqui embaixo, se inscreve, e eu espero você lá no meu Instagram, que é o Canal da Felicidade, e aqui no YouTube, na semana que vem, que tem mais um vídeo para você. Um super beijo e muita felicidade!